mas eu amo muito Escorinho. Todos os dias, a cada minuto, a cada segundo, nos concede o privilégio de nos conceder a vida a cada amanhecer. É um milagre, meu Deus. Isso eu sou grato a Ti a cada dia. E nos concede também condições físicas e financeiras, não nos deixando faltar nada, meu Deus. E ainda assim reclamamos, porque é mais fácil reclamar do que agradecer. As poucas vezes que Te agradecemos é de quando em quando, Senhor. O Senhor tenha misericórdia, meu Deus. O Senhor tenha misericórdia, que ainda possamos nos conscientizar que ainda temos tempo para Te adorar, para Te agradecer, para estar em Teus caminhos, meu Deus. Muitíssimo obrigado por tudo e por tanto. Obrigado e obrigado. Deus amado, queremos Te convidar para que o Senhor permita que o Teu Espírito Santo esteja conosco aqui nessa tarde, venha brilhantar esse culto, abençoe o pregador, toque no coração dele para trazer aquela palavra que os Teus filhos necessitam escutar nessa tarde, meu Deus, para nos darmos mais forças para estarmos em Tua presença, em Teus caminhos. Que o Senhor receba esses louvores, meu Deus, que possamos ter um bom companheirismo aqui contigo, que é o melhor que nós possamos fazer, estar em Tua presença.
Deus amado, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor e Salvador, te louvo, te adoro e te agradeço. Amém e amém. Mais um corinho, irmãos, 156. Saia da presença de Deus, Ele tem algo bom pra te falar. É o teu socorro presente, nas horas mais difíceis Ele está com você. Deus é poder, Deus é vitória, Deus é amor. Ele é fiel, a sua palavra é o escudo da fé. É certo que aqui neste mundo temos que lutar para poder vencer. Cristo é a resposta real, a sua vitória está em suas mãos. Deus é poder, Deus é vitória, Deus é amor. Ele é fiel, a sua palavra é o escudo da fé. É certo que aqui neste mundo temos que lutar para poder vencer. Cristo é a resposta real, a sua vitória está em suas mãos. Deus é poder, Deus é vitória, Deus é amor. Ele é fiel, a sua palavra é o escudo da fé. Ele é fiel, a sua palavra é o escudo da fé. Glória a Deus, Deus abençoe a cada um. Nós vamos começar cantando, irmãos, o hino 152. Gosto muito desse hino porque realmente ele é o nosso abrigo, né? Se ele não for o nosso abrigo, Senhor, tu vês que a jornada é muito longa, que às vezes faltam forças para prosseguir. Com sua mão divina segurando a minha, eu vencerei, contigo eu serei feliz. É na tormenta que se pensa num abrigo, é na tormenta que se pensa num amigo, é na tormenta, no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Se nessa estrada não há espinhos cruciantes, querendo
pensamento do dia que eu acordei hoje de manhã e mandei para minhas filhas. Dei-me conta que percebi que os meus que carrego muito mais passado do que futuro. Dei-me conta e percebi que eu carrego muito mais passado do que futuro. Analise. E às vezes a gente acha ainda que não. Porque para mim ter mais futuro do que passado, eu deveria viver até os 107 anos. Mas pela lógica, então, é a vida, né, irmãos? Nós não podemos nos acordar muito tarde, temos que acordar mais cedo. Meu auxiliar aí, qual é a hora? 89. Sopra os ventos sobre o meu viver. Deus, porém, de tudo é sabedor. Meu pensar, também meu proceder. Posso descansar em meu Senhor. Hoje a tempestade sopra os ventos. Meu olhar levanto para os céus de anil. Certamente as lutas breves ficarei. E seguro então, com Cristo eu estarei. No pecado muito perdido andei, mas um dia a voz da cruz ouvi. Meu Jesus morreu por mim, eu sei. Tanto amor jamais eu mereci. Hoje a tempestade sopra os ventos. Meu olhar levanto para o céu de anil. Certamente as lutas breves ficarei. E seguro então, com Cristo eu estarei. Breve muitos conhecerão que o tempo da graça terminou. Muitos são de procurar perdão. Ai, ninguém a Cristo rejeitou. Hoje a tempestade sopra os ventos. Meu olhar levanto para o céu de anil. Certamente as lutas breves ficarão. E seguro então, com Cristo eu estarei. Levanto para o céu de anil. Certamente as lutas breves ficarei. E seguro então, com Cristo eu estarei. Glória a Deus. Irmãos, queria convidar o Pretinho para nós cantarmos um hino aqui. Não tem plenário. Eu disse para ele, se não tivesse nenhum que viesse cantar hoje, eu ia cantar ele. Mas estava ensaiando para o próximo, né? Vai ser hoje. Era para mim cantar, mas ela passou a bola para mim de novo. Pai,
eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia. Olá. Aleluia, aleluia, Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração e me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Pretinho. 49. Irmãos, vamos cantar mais um hino. 174. Agora vamos usar os nossos instrumentos de 10 cordas. Soldados todos ligeiros, de campeões o bem dado, nos exércitos de Deus, paramos pelos céus, cantando vamos combater, contra o pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Vamos
Pai escuro, sinta fé, pois a peleja dura é, mas a promessa tem os nós. Ainda mais lutar o sol, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Nós os campeões do céu, a vitória vem de Deus. Lá. Glória a Deus, glória a Deus. A outra chave que eu esqueci. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, em nos alegros cantar, e da salvação falar, almas ao Senhor levar, vamos terminar a batalha aqui, e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber a Amém e amém e amém. Queria convidar os irmãos para nós colocarmos de pé. Esse corinho também não tem no inário, mas não tem problema, irmão. Fecha os teus olhos e vamos criar aquela atmosfera boa. Quem sabe canta, quem não sabe pode fazer uma oração para nós termos um bom companheirismo nesta tarde. Sei que estás aqui, sinto o teu caminhar, te moves entre o povo, trazendo santidade. Com minha fé te alcançarei, com minha fé te tocarei, 1000 milagres receberei, e eu sei que transformado eu serei. Com minha fé te alcançarei, com minha fé te tocarei, 1000 milagres
receberei, e eu sei que transformado eu serei. Algo está caindo aqui, oh, é tão forte sobre mim. Algo está caindo aqui, oh, é tão forte sobre mim. Minhas mãos levantarei, em sua glória tocarei. Minhas mãos levantarei, em sua glória tocarei. Está caindo sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando ao caído, sua glória está aqui. Está caindo sua glória sobre mim, sarando feridas, levantando ao caído, sua glória está aqui. Sua glória está aqui. Deus abençoe a vocês, né? Pela graça de Deus, estamos novamente na presença dEle. E é bom quando podemos estar nessa presença e estar com nossos corações desejosos de conhecê-lo, né? E só uma maneira para conhecê-lo é através da sua palavra. E a nossa confiança é no que está escrito. A gente deve ter isso com maturidade em nosso coração, porque muitas coisas que são ditas, tem vezes que não está escrito. Parece até muito bonito, muito formoso, mas se não está escrito, não é assim, diz o Senhor, né? Então, é nisso que vamos confiar. Eu tenho um pedido aqui, mas vou fazer no final. E gostaria de ler com vocês Timóteo, segundo Timóteo, o capítulo é o 3, no versículo 12. Vamos falar um pouquinho sobre engano, vamos falar um pouquinho sobre ilusões, que o mensageiro já tinha falado muito antes, né? Eu vou usar uma mensagem dele que se chama O Éden Satânico, e ele vai entrar sobre esse assunto para nós, né? Você achou? Então vamos lê-la. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 12. Na minha página aqui está 1472, mas deve estar próximo ali, né? Preste bem atenção na narrativa, né? Porque toda a palavra que está escrita na Bíblia não é só letra, é inspiração. Então, ela tem um ensino a nós a dizer. Quando você chegar em casa, leia todo o capítulo 3, que Paulo vai falar de algumas coisas muito fortes, bem no começo, mas isso aqui tem a ver conosco também no final aqui desse capítulo. Vamos ler então. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão
perseguição. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando-se e sendo enganados. Tu, porém, ele está falando de Timóteo, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda a boa obra. Fechamos nossos olhos. Eterno Pai Celestial, Paulo está falando para Timóteo e está dizendo a ele: tenha cuidado, porque são tempos difíceis. Há muitos enganadores que enganam e também são enganados, mas tu que fosse instruído, possa, Senhor, abençoar aqueles que tu vai ensinar. Por isso, Pai, essa noite pedimos pelo poder do teu Espírito que nos ajude, Pai, para podermos penetrar através da palavra como um orvalho, quando cai na terra e produz frutos e bênçãos para os seus filhos. Pedimos isso a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deixe sentar, meus irmãos. Quando Paulo entra nesse assunto, ele entra muito firme no capítulo 3, falando das condições humanas. E se você quer entender as condições humanas, você tem que ler o capítulo 3 bem no comecinho. Porque ele vai dizer assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então ele já está dizendo que nesse tempo que nós estamos vivendo, tem tempos trabalhosos. Um ponto que você deve saber, mas não é questão de trabalho, não, serviço, né? Questão que os homens, eles se tornam amantes de si mesmos. Eles gostam dos seus desejos, eles gostam de viver do jeito que eles pensam. Mas a palavra diz assim, ó, que todos nós somos destituídos, todos, não tem independência, todos nós somos destituídos e todos estavam andando por um caminho, cada um com o seu caminho. E o final desse caminho, irmão, eu quero que você pegue bem isso, é morte. Se eu ando no meu caminho, eu não tinha mais salvação, todos estavam perdidos, eu não tinha salvação. Se você anda no seu caminho, também está perdido. Se você anda no seu caminho, você está perdido. Por isso que nos fins dos tempos veio Jesus Cristo e abriu o caminho. Mas, para abrir o caminho, você tem que receber alguma coisa para produzir o que Cristo quer que você tenha. Então, aí começa a situação. E quando o irmão Brana prega uma mensagem chamada O Éden Satânico, para você entender o Éden Satânico, é esse mundo que estamos vivendo agora. Tantas coisas que acontecem, tantos mal que acontecem, tantas mentiras, tantos enganos. A palavra até foi mudada, né? Antigamente era mentira, agora é fake news. Isso. Ela é usada para usar uma expressão, mudar uma forma para ficar mais tranquilo, né? Nunca se usou tanto isso, né? Não só também a gente vê muito isso na política, que a gente, quando você entra na internet, a política parece que todos estão falando verdade, e quando você vai olhar, é uma mentira, né? Parece que eles instruem até os políticos a ser mentirosos, né? Então, mas não só isso, você vê também na religião, tu vê isso na escola, tu vê isso em qualquer outro lugar, em qualquer outro serviço, parece que há um engano, parece que isso gerou um prazer. Então, isso é um espírito que está nesse tempo. Esse é um espírito que está nesse tempo. Mas será que isso a gente tem uma informação? O mensageiro vai dizer assim, ó, na mensagem Éden Satânico, preste bem atenção sobre isso, irmão.
porque isso é uma informação sobre a tua vida espiritual, sobre a minha vida espiritual. Então, olhe bem, ele vai dizer assim: agora vamos olhar para este grande, por alguns minutos, esse grande dia pecaminoso, ele está falando, em que estamos vivendo agora. Ele está falando do nosso dia, esse grande dia tão pecaminoso. Para você ter uma ideia, ele vai dizer assim: a era de Laodiceia é a era mais pecaminosa que tem. Pô, mas se ela é a mais pecaminosa, tem que ter alguma coisa que Deus tem que dar para os seus filhos, que é muito mais poderoso para vencer essa era. Então, ele nunca ia colocar tanta coisa que aconteceu, tanto assim, tanto problema, e jogar você em um lugar que você não tem poder para vencer. Você entendeu? Deus não vai te pegar aqui e jogar assim, ó, jogar para os leões, e você não tem arma nenhuma para vencer essa batalha. Ele nunca vai fazer dessa maneira. Então vivemos na era mais pecaminosa que tem. Mas você vai perceber o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, eu não creio que alguns dias que eu tenha lido na história, houve um dia maior de perseguição quanto os dos filhos de Deus. Foram condenados à morte por todos os lados, mas para ver o engano do inimigo, olha só que ele está fazendo a mudança agora. O engano do inimigo, nunca tivemos um dia como este que estamos vivendo agora. O dia mais astuto e enganoso. Então ele está dizendo assim, ó, lá naquela época, os cristãos entregavam a sua vida. Ele dizia assim, ó, eles iam lá e diziam assim: não, eu creio em Cristo, corte a cabeça. Eu creio em Cristo, o leão come. Eu creio em Cristo, pronto. Ele tomou uma decisão e ele decidiu por aquilo e foi morto. E acabou. Ele está indo para a eternidade. Graças a Deus. Muito tranquilo, né? Parece ser muito bom isso, né? Sim, eles já foram. Ah, meu irmão, morrer? Você vai dizer, morrer? E hoje? Hoje é muito pior, irmão. Porque hoje existe um engano formado que Satanás viu que é muito mais poderoso do que naquela época. Então a gente tem que entender o que o irmão Branham está dizendo. E o dia mais astuto e enganoso. E quando vemos isso, percebemos, o cristão tem que estar mais alerta hoje do que jamais esteve em qualquer época. Você está alerta? Você está prestando atenção? O que o irmão Branham ensina? Você e eu temos que discernir o que? Espíritos. Espírito não fica voando. Espírito entra em vasos. Você entende isso? Espírito não fica voando assim, ó. Se o espírito está voando aqui, ó, ele não tem nenhuma utilidade. Mas se um espírito mau entra em uma pessoa, ele pode usar aquela pessoa para prejudicar muitos outros. Você entende? Então, sempre o irmão Branham fala assim, ó, veja o espírito que está naquela pessoa. Isso é um alerta, irmão. Você já se olhou no espelho? Não no espelho daquele espelho com vidro ali, com aquele produto que produz a tua imagem. Mas você já se olhou no espelho da Bíblia? Aí está o ponto. Quando eu me deparo com o espelho da Bíblia, o que logo eu sinto? Eu sinto que eu sou um pecador, que eu necessito de Deus, que realmente cada vez que eu vou chegando mais perto de Deus, eu sou mais pecador e mais necessito de Deus, da sua misericórdia e da sua graça. Se você está olhando para o espelho da Bíblia e cada vez você se acha tão bom, tão poderoso, tão capaz, tem alguma coisa errada aí. Satanás está te iludindo no seu caminho da sua vida, porque cada vez que você chega mais perto de Deus, tem que ter uma mudança. E você não é perfeito, eu não sou perfeito, nós não somos perfeitos. Então tem que ter uma graça, uma misericórdia para a nossa vida. E o que o irmão Branham está colocando? Esteja alerta na forma como isso conduz. Olha só o que ele vai dizer. No verso 11 ele vai dizer assim: agora no dia das perseguições romanas à igreja, um cristão comete erro. Ele foi para a arena.
Ele foi dado comida como leão. Ele foi como... Aí, ó, o leão cai e come ele. Ou algo assim. Quando ele encontraram, sendo um cristão, por seu testemunho. Olha isso que o irmão está dizendo. Joga na arena, ele diz assim, eu sou um cristão, joga na arena. O leão come ele. Ele cerra o seu testemunho como um cristão. Mas sua alma foi salva. Porque ele cerrou o testemunho. Porque ele era um crente puro e não adulterando em Deus. E de bom grado selou o seu testemunho com o seu sangue. Quando as veias se soltaram, os buracos em seu corpo, o sangue sangrou, ele gritava com verdadeira fé leal e disse: receba o meu espírito, Senhor. Tudo tranquilo, né? E nós agora? É isso que o irmão Brando agora vai entrar num ponto que eu quero colocar isso com bem tranquilidade, irmão. Mas agora a astúcia do diabo agora faz com que as pessoas acreditem que são cristãos quando não são. Espera aí. O que o irmão Brando está dizendo é assim, ó. Satanás imprime na tua mente e vai falar que você é um cristão quando não é. Porque um cristão, alguém sabe o que é um cristão? Só existe uma fórmula de ser um cristão: é um seguidor de Cristo. E Cristo, sabe quem é? É a palavra. Jesus Cristo é a palavra de Deus manifesta para nós. Então, para ser um cristão, você tem que ser um seguidor de Cristo, não um seguidor de igreja. Vamos entender isso. Eu vou depois colocar no quadro. Não um seguidor de igreja. Olha só o que ele vai dizer. A angústia. Opa, estou aqui. Mas agora a astúcia do diabo faz com que as pessoas acreditem que são cristãos quando não são. Aí está as coisas. Irmãos, aqui eu quero reforçar um pensamento para você não cair em problema. E tem gente que está começando. É uma fase. Vai passar para outra fase, vai passar para outra fase. Não deixe Satanás te iludir com isso. Isso é normal. Todo cristão começa por fase. Tem vezes que está começando aqui, não está no nível da fé daquele outro irmão que está lá em cima. Mas se ele vai continuando, ele vai vai chegar lá. Então, mas quando o irmão Branco está falando isso, ele está redirecionando uma informação que é um engano. Satanás está enganando aquela pessoa para dizer que ela é um cristão e não é. Como eu posso dizer? Olha só, irmão. Eu podia dizer assim para mim, ó, eu já conheço a palavra bem, já sei tudo. Para que eu vou mais? Está tudo tá tudo na minha cabeça, eu sei isso, eu sei tudo isso aí. Eu sei aquilo ali. Tu fala assim, eu também sei. Eu também sei. Você está enganado. Porque todo dia um cristão tem que crescer. Se não cresce, há algum problema. Já pensaste se você leva o teu filho ao colégio? Tem o primeiro ano, passou. Tem o segundo ano, passou. E já pensou, chega no terceiro ano, ele não quer passar para o quarto. Alguma coisa aconteceu, né? Daí você vai ficar preocupado. Você vai lá falar com o professor, você vai lá falar com o diretor, vai lá ver o que aconteceu. Assim é um cristão vai subindo. Se ele parar em algum lugar, há uma preocupação ali, porque ele tem que chegar ao alvo, ele tem que chegar ao final. E isso, o irmão Brando, ele está abrindo isso para nós. Faz com que as pessoas, ele está dizendo, que são cristãos quando não são. Aí está a coisa. Você tem que selar. Olha só o que ele está dizendo. Você tem que selar. É um dia mais astuto do que seria quando você estivesse como selar a sua vida com o seu testemunho. Ele está dizendo, quando você lá atrás, eles selaram o seu testemunho e foram embora, foram para casa. Mas aqui você também tem que selar. E ele vai dizer, o diabo armou toda a armadilha, astúcia que pode ele é um enganador. Jesus nos diz em Mateus 24
que seria esse tipo em que estamos vivendo, nesse dia, né? O dia mais enganador que já existiu, tão perto que enganaria o próprio eleito, se Deus fosse possível para enganar. Você pegou isso? Eu vou ler aqui a escritura e depois a gente vai meditar sobre isso. É o dia mais enganador. Se ele pudesse enganar os eleitos, ele faria, mas ele não pode. Por que não pode? Porque o eleito recebeu uma revelação de Deus sobre esse sistema. Eu quero que você grave. É o sistema que é o problema. Vamos ler lá. Você está aí? Mateus 24, acompanha para a gente pegar isso. Mateus 24, no verso 22, irmão. Aqui é tudo Jesus falando. Então você não precisa se preocupar, né? É tudo Jesus. Na verdade é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, mas aqui está em letras vermelhas, quer dizer que Jesus que está falando. Olhe bem. E se aquele dia não fosse abreviado, é isto? Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviado aquele dia. Abreviar é como fosse assim, ó. Se deixar o tempo certo, todo mundo se perdia. Então, Deus está acelerando. Você já notou que o dia está sendo muito rápido para nós? Você não notou que o ano já está quase passando, falta só um mês? Você não notou que as coisas passam muito rápido? Então, ele está abreviando isso, o tempo, porque se deixasse o tempo que é determinado ali, nenhuma carne se salvaria. Por quê? Por causa do engano. E ele vai continuar dizendo aqui, irmão. Então, se alguém vos disser, olha, escute bem isso. Se alguém vos dizer, eis que o Cristo está aqui, ou ali, não lhe dê crédito. Se eu chego aqui, ó, você está vendo Jesus Cristo aqui, ó, em carne e osso, não dê crédito, porque não é assim. A Escritura diz que não é assim. E tem gente que tem jeito de falar isso, irmão. Vamos para frente. Ele vai dizer assim, por quê? Agora veja o que ele está querendo dizer. Por quê? Surgirão falsos Cristo. Cristo, o que ele quer dizer? Falsos ungidos. Falsos ungidos. Ele está querendo dizer falsos profetas, que farão grandes sinais e prodígios. Olha só, grandes sinais e prodígio. Como é que você vai descobrir isso? Peraí. Aqui está um homem, é um profeta, ele começa a falar, faz grandes sinais e prodígios, e você fica abismado, aquela coisa toda, todo mundo, meu Deus do céu. Como é que você vai saber se esse homem é um homem de Deus? Como é que você vai saber se isso está condito com o que Jesus está dizendo? Tem uma fórmula, tem uma maneira. Eu vou chegar lá para você, mas guarde isso em sua mente. Se possível, agora ele vai dizer, ó, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Escolhido não é enganado, porque ele é predestinado, eleito e conhece a palavra de Deus, revelada por Deus em seu coração. Ele não pode ser enganado, porque não tem como. Você pensa que Jesus Cristo foi enganado pelos fariseus? Não tem como. João Batista foi enganado com os fariseus? Não tem como. Você entendeu? É por revelação. Irmão, não é por letra. Você pode ler a Bíblia toda, conhecer as Escrituras todas, você conhecer toda a história, mas é por revelação. Quem coloca essa revelação é Deus em seu coração. Fechou aqui? Vamos um pouquinho mais para frente, porque eu acho que eu tenho, deixa eu ver aqui, narrativa, chegou, só um minutinho, só para me confirmar, até o 28, né? Portanto, se eu vos disser, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim, agora só, isso aqui é pura revelação. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Quando ele fala da vinda do Filho do Homem, ele fala, Filho do Homem é um profeta.
Então o que você quer entender? Filho do homem, quando a Bíblia fala assim, ó, filho do homem é um profeta. A vinda de um filho do homem é um profeta. Daí você vai dizer, é este aqui. Este é o William Marion Branham. Agora, dentro dele, Deus que é o profeta. Porque homem nenhum revela nada, se Deus não revelar a ele. Então, a vinda do Filho do Homem é o profeta, é Deus, manifestando do Ocidente ao Oriente. Foi usado um vaso? Foi. Mas o que está se falando aqui é de mensagem. O vaso morreu e a mensagem está ainda aqui. Você entende? Ó, o William Branham morreu, mas a mensagem que é o poder de Deus e a manifestação de Deus, ela está aqui, produzindo os filhos. Aonde estão os filhos? Aí que está. E ele vai finalizar aonde está. Essa você sabe, né? Essa é a escritura mais. Pois onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Corpo, palavra. Então, peraí. Como é que vai juntar os filhos de Deus? Só através da palavra de Deus. Não é denominação, não é sistema. Vamos entender isso, irmão. Vou ver se eu pego aqui para colocar isso no quadro. Opa. Batista. Voltei. Presbiteriano. Pode ser assim, ó, Assembleia de Deus, Adventista, Batista e Presbiteriano. São 4 igrejas ali. Todas essas igrejas, elas vão falar assim, ó, nós temos a verdade. Não é isso que vai dizer? Todas as igrejas que estão constituídas aí fora, eu só usei 4. Elas vão dizer assim, ó, nós temos a verdade. É isso? Então, para saber se eles têm a verdade, você tem que pegar a Bíblia, que é a palavra de Deus, e fazer a aplicação dentro daquela igreja. Você está entendendo? Porque Jesus Cristo é a palavra. Você entende? Qual é a linguagem dos pessoal das igrejas? Olha só qual é a linguagem. Eu pertenço. Alguém falou aí. Eu pertenço a tal igreja. Eu pertenço a essa igreja. Eu pertenço a essa igreja. Eu pertenço a essa igreja. Então pertence. Já está afivelado. Já está com um brinco furado na orelha. Porque pertence. Qual é a linguagem de um filho de Deus para falar? Eu pertenço a Jesus. Mas se você saber quem é Jesus, você entende? Isso aí aqui tem uma revelação entre esse pertence aqui a Jesus. Tem uma coisa aqui que talvez eu fale outro dia, mas eu só quero que você entenda. Você percebeu? A igreja fala que pertence. Esse grupo aqui fala que pertence. Eu pertenço à Assembleia de Deus. Então, tudo que a Assembleia fala, tudo que a Assembleia diz, eu digo amém. Você começou a entender. A Adventista fala, ela amém. Ele vai dizer isso. Mas tudo que essas igrejas dizem, será que está de acordo com a Escritura? Aqui está o ponto, irmão, que eu quero que você entenda. Agora eu vou cortar em nós. Você pensou que eu só ia cortar nas igrejas de fora? Está aqui, ó. A igreja aqui, ó. Tabernáculo. Daí acontece assim, ó. Eu pertenço à igreja de São José do Tabernáculo. Então fala para o teu pastor ensinar melhor. Você não pertence a esse tabernáculo chamado São José, não.
Porque se você pertencer a esse tabernáculo São José, a hora que tiver o arrebatamento, você nem sai dessa mesa aí, dessa cadeira. Você pertence a Jesus Cristo. Se você faz essa confusão, ai meu Deus, eu pertenço ao tabernáculo de São José, eu pertenço ao tabernáculo de Itajaí, eu pertenço ao tabernáculo de Curitiba, eu pertenço... Peraí, tem um monte de divisão. Então, será que Deus está dividido? Será que Deus está dividido? Não pode, irmão. Então, a partir da hora que você está falando aqui, para você usar uma linguagem melhor, eu me reúno naquele local, onde adoro Jesus Cristo. E ali ainda tem um segredo, né, irmão? Ali ainda tem um segredo. Tem. Eu pertenço ao Senhor. Ao Senhor. Isso. Ele tem que ser o Senhor. É isso que eu queria falar. Eu usei Jesus aqui, mas aqui tem você saber quem é o Senhor Jesus Cristo, né? Entendeu? Amém, Pedro, é isso mesmo. Então, o que está acontecendo aqui, irmão? Quando você se depara assim, parece que você olha ali para fora, meu Deus, irmão Aranha está dizendo que está perdido. Não é eu que estou dizendo que está perdido, é a Bíblia que está dizendo. Eu quero que você saia do sistema e entre em Jesus Cristo, ou melhor, no Senhor Jesus Cristo. Você começa a compreender? É isso que o mensageiro está tentando colocar em nós. Isso é bom, irmão. Você percebeu? Está ali, está lá na Assembleia de Deus, está na Batista, está na casa de tal lugar, está não sei onde. Se a própria Bíblia fala que ele não vai entrar aqui, a noiva vai subir até uma parte e ele vai encontrar ela nos ares. Então, essas informações, eu poderia dizer, irmã, como a Assembleia crê, eu posso dizer como essa aqui crê, eu posso dizer como essa aqui crê, mas só para ter uma ideia, a grande maioria das igrejas crê em Santíssima Trindade. Depois eu posso também dizer outras coisas, mas como é que o irmão Bruno ensinava os seus filhos, sabia como? Ele pegava, estava dirigindo na viagem, ele botava uma estação de rádio que estava tocando uma igreja. Daí ele perguntava assim, Billy Paul, qual é essa igreja? Porque ela tem uma identificação na hora. Quando eu rodo para uma ali, essa é uma identificação. Quando roda para, tu sabe qual é a igreja. Não precisa nem dizer que igreja é. Elas têm identificações. Agora imagina, se a igreja tem identificação, imagina um filho de Deus. Imagina um filho de Deus. Estamos vivendo numa era, irmão, poderosa. Tu não sabe quão bom isto é, porque Deus abriu o entendimento. A terceira puxada é uma revelação de Deus, que Ele quer dizer assim, a palavra está em tua mão, manifeste. Você tem fé? Você confia em Deus? Você tem certeza de Deus? O que você fala vem por inspiração de Deus e Deus fala. Não, eu quero um carro. Não é isso que Deus falou. Agora, se desce ao teu coração e eu preciso daquilo, você pode pedir, porque é Deus que colocou em ti. Vamos para frente aqui, eu quero ver se aqui, ele vai dizer assim, irmão, olhe bem, na mesma mensagem, irmão Bruno vai dizer assim, o Deus desse mundo hoje, você sabe quem é o Deus desse mundo, né? É Satanás, né? As pessoas adoram deste mundo hoje a Satanás. Olha só, as pessoas adoram a Satanás. Daí eu vou perguntar para mim, irmão Brana, como? As pessoas não sabem e adoram a Satanás. As pessoas não sabem e adoram a Satanás. Você vai dizer assim, não, irmão, daí não dá. Está me dizendo que a Assembleia de Deus, eles estão adorando a Satanás? Escute bem, irmão, escute bem. Olha o que eu vou falar aqui, Não vou apontar isso, mas olha só para você entender. Quem foi o primeiro pregador? Satanás. Ele estava onde? No jardim do Éden. O que ele falou para Eva? Você se lembra? Não faz mal se você comer.
você terá o conhecimento de Deus, do bem e do mal. Essa foi a pregação. Ele não negou nada de Deus, e ele usou. E o que aconteceu com a humanidade? Quando uma ambulância toca, quando um filho nosso vai para o hospital, quando acontece uma doença, quando acontece uma morte, quando acontece isso, o que acontece? Foi por causa daquele pecado lá. E agora, quando um sistema que é para pregar de acordo com a palavra de Deus não prega, o que ele está fazendo? É a mesma coisa. O que aconteceu lá no princípio? Quando um sistema diz assim, ó, há 3 deuses, o batismo é em nome de Pai, Filho e Espírito Santo, não existe nada disso de lavar pés. O que ele está dizendo? Que está invalidando a palavra. E Deus não pode trabalhar nesse sistema. Deus só pode trabalhar com um sistema que está o Senhor Jesus Cristo. E ele vai continuar dizendo assim, irmão, olhe bem, mas Satanás personifica com a igreja. Olha só, não é que o Satanás está ali, que aquele Satanás ali, não, mas ele personifica dentro da igreja. E ele vai dizer, como a igreja, eles adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus por meio da igreja. Você entendeu? Olha aqui, irmão, isso aqui é bom, hein? Preste bem atenção que eu vou falar. Opa, não vai sair. Olha aqui. A tua adoração tem que ser onde? Você adora quem? Vamos usar essa expressão só para a gente, né, não confundir. Para depois a gente ensinar essa questão do Senhor Jesus Cristo. Deus, você adora a Deus, né? Agora, se eu pego a igreja, como Satanás pega uma igreja, e faz eu adorar aquela igreja, isso não é desvio de adoração? O que é? Por que ela não aponta para Deus? Você entende o que é desvio de adoração? Por isso que o irmão Bruno vai dizer assim, ó, quando você toma a tua mulher e faz ela de uma deusa, colocando no primeiro lugar do que Deus, ou quando você pega o teu carro e coloca na frente de Deus, o que acontece? Você está adorando o teu carro. Você nada pode colocar na frente de Deus, nada. Então, quando uma denominação, dependendo de qualquer igreja, ela diz assim, ó, nós temos a verdade, Senhor, se não for por nós, ninguém vai. O que ela está dizendo? Ela não está falando a verdade. Porque o caminho está aqui, ó. Sem por ele, não tem como você ir. Porque ele foi o Cordeiro manifesto e derramou sangue. Então existe um caminho, não é uma denominação. É isso que o irmão Bruno ele está colocando. Mas esse é um tempo de engano. É isso que está sendo falado. E olha só o que ele vai dizer. Ele vai dizer assim, ó, eles adoram Satanás pensando que estão adorando a Deus por meio da igreja, mas é assim que Satanás faz. Ó, você diz, mas espere um minuto, pregador. Espera aqui, mas espere um minuto. Pregamos a palavra. Olha só, irmão Bruno usando uma ideia. Não, espere um minuto aí. Nós pregamos a palavra. Olhe para trás. O mesmo texto que está essa noite. Satanás foi o que pregou a palavra para Eva primeiro. Ele está apontando lá Gênesis. Deus disse, vê, e aquela interpretação errada daquela parte da escritura que se aplica ao dia, ele o deixa saber que tudo que Jesus fez estava perfeitamente bem. Ele o deixa saber que tudo que Moisés fez está perfeitamente bem. Olha só a astúcia de Satanás. Mas quando você aceita as promessas que ele deram para este dia, então isto foi aplicado em outra era.
Você entendeu o que o irmão Branco está dizendo? Ele está dizendo assim, ó. Se a gente pegar a pregação de Lutero, que foi o justo viverá pela fé, que está na Bíblia, que é bênção, mas foi para um determinado tempo. Se eu pegar isso e só colocar hoje dentro da igreja, ó, o justo viverá pela fé, o justo viverá pela fé, e ficar só nisso, todos nós vamos perder o arrebatamento, porque tem coisas maiores à frente. Daí depois vem o Wesley com santificação, depois vem os pentecostais com o batismo do Espírito Santo, e agora chegou uma coisa muito maior, irmão. Que é isso aqui, ó. Eu queria estar escrito aqui, ó. Adoção. Não estamos mais brincando de igreja. Adoção. É isso aqui. Coloque a base da tua fé correta no teu coração. Viva para Deus. Coloque essa base. Não se engane com isso. Isso não é uma brincadeira, irmão. Porque todos que entrarem em brincadeira não vão chegar à finalização da adoção. Então ele imprime esse pensamento para dar um conhecimento do tempo. Olha só, a gente tem que saber o tempo que estamos vivendo e o que precisamos para esse tempo. E que conhecimento é esse? Faz um teste, pergunta aí fora o que é adoção. Faz um teste, pergunta para aí fora qual é a estatura de um varão perfeito. Faz um teste para ver se ele sabe. Fé é revelação. Quando você senta nesse lugar, você está recebendo o quê? Revelação. Para essa revelação fazer você crescer um cristão perfeito. Você acha, por que Jesus veio? Você entende isso? Por que Jesus veio e foi se reunir com os discípulos? O que Jesus falou? Eu vim aqui para fazer milagre. Eu vim aqui para fazer tantas coisas. Eu vou produzir o peixe aqui, o pão. Vamos lá no morro, vai ter lá 5.000 pessoas, vão correr atrás de mim. Será que é isso que ele veio fazer? Ele veio falar do reino de Deus. Ele veio ensinar os discípulos. Ele veio instruir os discípulos. Ele veio dizer, viva assim, Pedro, viva assim, João. Paulo já chega a advertir a Timóteo, viva assim. Você entende isso? Então ele está dizendo uma coisa. Você acha que Jesus veio só para falar algumas coisinhas? Não. Quando ele ficou 40 dias aqui, que eles não sabiam ainda quem era esse Jesus, quem era esse Deus em Cristo Jesus, quando ele ficou ali com os discípulos, daí a coisa mudou. Porque ele falou assim, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E eles não acreditaram, se lembra? Mas quando naquele dia ele entrou pelaquela porta, o meu Bruno gosta de usar essa parte, entrou pela parede, né? Entrou pela parede e falou assim, você tem um sanduíche aí? Rapaz, a coisa mudou. Daí ele vai, nesses 40 dias, irmão, ele começa a dar instrução àquela igreja que está ali reunida, que pode ver Cristo. E ele começa a instruir aquela igreja. Hoje, Deus faz a mesma coisa. O que está acontecendo com nós? Nós estamos reunindo para ser instruído. Mas instruído para quê, irmão? O que vai acontecer? Deus, Jesus Cristo, é a palavra. Agora eu vou dizer para você que é coisa interessante. Você, sendo noiva de Cristo, também tem que ser a palavra. Ficou difícil? Como é que eu vou ser a palavra? Se Jesus Cristo, ele se torna a manifestação da palavra, a noiva, ela se torna a manifestação da palavra. Então, a noiva não está aqui só por acaso, ela está aqui para fazer um serviço. Você crê nisso? Olha só, presta atenção que temos 20 minutos. Vou ver se vou fazer a transição agora do que a noiva veio fazer. Você sabe o que a noiva veio fazer? Jesus Cristo, quando morreu, ele foi
até a zona dos perdidos e pregou aos perdidos que não tinham mais salvação. Ele era a misericórdia e a graça. Grave isso, Jesus Cristo sempre foi a misericórdia e a graça, a manifestação do Deus Pai de amor para esse mundo. Você começa a entender esse ponto. Agora olhe bem o que acontece aqui. A noiva de Cristo também é a manifestação da graça e da misericórdia. Sabe por quê? Ai, irmão, como pode isso? Porque ela manifesta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é para isso, é para libertar você, é para me libertar, é para curar os enfermos, é para salvar os que estão perdidos. Você não pensou nisso ainda? Quando você traz a palavra de Deus e mostra para alguém, e aquele recebe aquela palavra, aquela pessoa muda e se torna uma nova criatura. Então essa palavra vira misericórdia, vira graça no coração daquela pessoa. Escute agora o que o irmão Bruno vai dizer. Ele vai dizer assim: nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Isso aqui não é leitinho, isso aqui é carne. Mas como, irmão Arante? Como que não vai ser imputado? Imputado não é marcado, não é registrado. Olha aqui, você sabia disso? Irmão Brana fala. Você sabia que um pecado não é imputado a um genuíno crente? Você sabia disso? Ele faz a pergunta. Aquele é o nascido de Deus, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Peraí. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Tudo bom, aí está tudo bem, mas vamos continuar o que ele vai dizer. Ele não pode pecar. Eles estão vendo? E isto nem é mesmo imputado. Ora, Davi disse: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. Você entende isso, irmão? Quando eu estou em Cristo, eu não tenho desejo de pecar. Isso há um tempo atrás, quando eu comecei a minha vida em cristã, eu não ia entender isso. Mas quando o Espírito entra em sua vida, tu não tem mais desejo disso. Parece que aquilo não existe em ti, pecar contra Cristo. Olha aqui, ele vai dizer: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador, uma vez purgado, sabe o que é purgar, né? Vai dizer assim, ó: aqui está o Calvário, Cristo morreu, aquele sangue foi derramado sobre mim, aquele sangue me tornou santo, mas não porque eu sou santo, mas porque aquele que morreu no Calvário é santo, perfeito, sem falha, sem ruga, sem mancha, sem nada, e o sangue dele me cobriu. Então eu fui purgado. Quando Deus olha para mim, Ele vê o sangue de Cristo e me olha santo. Olha, irmão, não tem nada a ver com obra de homem. Por isso que eu estou te falando para você. Você tem que entender esse padrão para você entender o que é sublime graça. E ele vai colocar isso agora aqui, ó: não mais tem consciência do pecado. Aleluia. Você não deseja isso. Agora, para o mundo, olha só o que ele vai dizer: para o mundo você talvez seja um pecador. Aquele beberrão, aquela lá eu conhecia assim, meu Deus, ele fez tanta coisa errada, aquele enganador, aquele mentiroso, aquele todo errado. Para o mundo é isso. Você começou a entender? Eu vou chegar ali, vamos ver se a gente tem tempo para isso. Olha aqui, ele vai dizer: porque você está em Cristo. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado? Você de novo vendo o irmão Bruno apontar para quem? Para Cristo. Deus somente vê a Ele. Deus somente vê a quem? A
Cristo. Quem vê em você está, Cristo está te representando, irmão, através da fé que uma vez foi dada aos santos. Você recebeu isso e você sabe quem é que está te representando. Porque, olhe bem, eu vou dar um exemplo para você. Vocês vão ser agora os juízes. O que você me diz do ladrão da cruz? Salteador e ladrão. Ele é salteador e ladrão. Vocês salvariam ele? Me diz, quem salvaria ele? Você salvaria porque a Bíblia está dizendo que salva, né? Você percebeu? Olha só, salteador e ladrão. Jesus está no meio de dois salteadores. Um reconheceu. Eu quero que você aprenda a reconhecer o que é arrependimento. Olha só como está produzindo arrependimento aqui nesse ladrão da direita. Ele vai dizer assim, ó: nós merecemos isso, mas ele não. Ele é justo. Já mostrou que ele está entrando em arrependimento. Você percebeu aqui? Nós merecemos essa morte, mas ele não. Por isso que depois ele fala assim, ó: Senhor, lembre quando entrares no teu reino. Jesus vira para ele e diz assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas você percebeu por que ele entrou no paraíso? Pelo arrependimento. Ele logo foi sabe quem gerou esse arrependimento? Quem me dizer que quem gerou esse arrependimento, eu vou ficar muito feliz. Quem acha? Quem acha? Foi o ladrão que sentiu esse arrependimento? Foi Deus. Foi Deus. Aí está o segredo. Foi Deus. Você diz, não pode. Foi Deus. Deixa eu achar aqui a escritura. 2 Coríntios, no capítulo 7. Escute, irmão. Olha, isso aqui é muito bom. Olha só, Paulo vai dizer assim, ó: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação. Olha só, segundo Deus, Deus teve que vir naquele ladrão e colocar aquilo, e ele aceitou, porque senão ele não ia fazer nada daquilo. Deus veio no coração daquele ladrão e diz assim, ó: esse é o Cristo. Ele sentiu aquilo. Por isso que a escritura diz, ó: porque a tristeza, segundo Deus, opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Ele está dizendo assim, ó: na qual, ele botou 2 vírgulas ali, na qual ninguém se arrepende. Por quê? Será que você acha, se Deus não tiver no teu coração, você vai se arrepender? Pense nisso. Se o Deus não tiver no teu coração, você nunca se arrepende de nada da sua vida. Por isso que Paulo diz, na qual ninguém se arrepende. Agora ele vai dizer outra coisa: mas a tristeza do mundo produz morte. Você entendeu? Quando você não tem um bálsamo do Espírito Santo, o que vai acontecer? Você acorda vendo aquilo que você fez de mal. Você toma café, lembra daquilo que você fez mal. Você dorme pensando naquele mal que você fez. Por quê? Porque você não se arrependeu. E isso é a maior pressão que tem no coração da pessoa. Ela vai se destruir se não fazer isso. Por isso é mais fácil você se dobrar os teus joelhos e dizer assim: Pai, me ajuda, bota esse espírito de arrependimento no meu coração. Você entendeu? Aí está o ponto, irmão. Por isso que precisa de Deus. Você não precisa de ninguém. Você não precisa do pastor, você não precisa do diácono, você precisa de Deus. Aí que está. Por isso, irmão, quarta-feira eu falei sobre Davi. Davi, ele pecou, e ele pecou escondido. Estou só finalizando, tenho 10 minutos para falar isso. Olha, Davi pecou escondido. Ele matou aquele homem, ele cometeu aquele adultério, ele fez tudo errado. Ele está ali naquela situação, e ele está assim, ó: ninguém sabe, vou ficar quietinho. Natan, o profeta, vem, e eu acho interessante que Deus é maravilhoso, irmão.
Deus é poderoso, porque se Natan chega ali e diz assim, ó, ei Davi, fizesse isso, estás errado assim, ele não ia aceitar, porque ele é um rei. Ele ia ficar bravo, ele ia mandar Natan sair fora. Vai-te embora, Natan. Natan chegou ali e veio contar uma história. Natan chegou assim, ó, rei, eu quero contar uma história. Tinha um que tinha 500 ovelhas, ele vai contando a história. E o outro só tinha uma ovelhinha, tal, ele vai contando a história. E vai contando a história, e o rei começa a entrar na história de Natan. E ele diz assim, não, esse homem deve morrer. Olha só, o próprio rei já estava dentro da história de Natan. Desse homem deve morrer. E se ele fez isso, ele deve pagar 4 vezes mais. Se ele matou aquela uma ovelhinha, tem que dar 4 ovelhinhas. Daí Natan vira para ele e diz assim, ó, esse homem é você. Você entendeu? Daí o irmão Branda vai dizendo a mensagem assim, ó, quando a gente vai julgar as pessoas lá fora, a gente julga meio duro. Mas se nós estivéssemos no julgamento, a gente ia mudar a nossa opinião. Totalmente a gente ia mudar a nossa opinião. Então, o que ele está querendo dizer? Daí você pensa assim, não, mas então quer dizer que Deus não imputou o pecado de Davi? Deus, ele usou de graça e misericórdia a Davi. Mas tem uma coisa que você deve saber: o reino dele e o lar dele nunca foi tirado à espada. O filho dele morreu. É triste dizer isso. O filho dele morreu. Houve problemas grandes no lar, na família, por causa daquela ação. Porque tem que ser pulgado. Não sei se você entende. Eu planto o vento, colho tempestade. Eu planto tal coisa, tenho que colher. O plantar é perfeito, não é isso? Agora, o colher é obrigatório. Mas quando você percebe isso, irmão, tem uma coisa que um filho de Deus tem. Eu cometi um erro, ou você cometeu um erro. Se é um filho de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus manda o Espírito Santo e te repreende. E sabe o que um filho de Deus faz? Ele corre direto para Deus para se arrepender e acertar a coisa, porque ele sabe que Deus é a misericórdia e Deus é a graça. Você não acredita nisso? Você quer chegar em casa e quando você puder, você leia. O tempo está passando rápido, né? Leia Salmo 51. É onde Davi grita. Ele fala do seu pecado, ele fala da sua condição, ele fala que Deus quebrou os seus ossos, ele fala, mas ele diz uma coisa assim: Senhor, Tu és a minha misericórdia, Tu és a minha graça. Interessante isso, né, irmão? Olha só vou ler um pedacinho. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Isso é Davi. Segundo a Tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da Tua misericórdia. Essa noite eu quero que você fique isso no seu coração. Deus é graça, irmão. Deus é misericórdia. Nunca pense nada mal de Deus, porque Deus é isso. Se tem uma coisa que Ele quer te dar, é a vida eterna. Se tem uma coisa que Ele quer que você esteja no arrebatamento. Ele pegou o pecado de Davi e gerou em misericórdia e graça. Mas ele passou por uns processos, passou um purgamento. Paulo também passou por um purgamento pelos seus erros que ele fez antes. Todos nós passamos. Tem vezes que eu me deparo, erros que eu fiz antes de ser um cristão, e me deparo com essa situação em mim, ou em alguém da minha família. Isso que eu estou falando não é leitinho. Por que acontece aquilo lá? Porque alguém entrou aqui e fez a coisa errada. Deus não tem misericórdia, ignorante? Tem, mas aquele é um preço a pagar.
Seria muito fácil a gente não pagar preço, né? Daí chegar lá no reino do céu, cheguei, Senhor, aqui, ó. E aqueles outros que morreram, aqueles outros que sofreram, olha, irmão. Vamos ouvir o irmão Ney? Vamos ouvir o louvor. Depois temos uma parte aqui também, irmão Ney. Meu assistente que pediu esse hino, mas não tem milagre. Ovelhas. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Aleluia. Eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém uma tarde, ao contá-las todas, lhes faltava uma, e triste chorou. Aleluia. As 99 deixou do aprisco. Obrigado. E pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Glória a Deus. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado sara as tuas feridas, e quer te salvar. As 99 deixam no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Fica aqui para que não parabéns. Parabéns. Isso. Nossa irmã Rita teve um jovem. Deve estar o quê? 30 anos? Nosso irmão Wagner, né? É isso, né, Wagner? Mais ou menos isso? Então tá bom, né? Graças a Deus. Eu já estou ficando velhinho já. Estou quase mais 2 anos, estou com 60. Mais tempo do passado do que do futuro. Verdade. Então, ela pede oração em favor do aniversário que foi ontem, né? Mas isso é muito bom, né, irmão? Quando a gente pode orar, quando estamos na casa do Senhor e agradecer. Vamos fechar os olhos? Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, muito especial, Pai, quando podemos orar um pelos outros. E também por uma passagem de aniversário do nosso irmão Wagner, que tem completado mais um ano de vida em tua casa. Que Deus abençoe a sua jornada de fé, que estimule o seu coração e que ele possa ter graça, crescimento e aprender na tua presença. Que ele possa representar a sua família, sua esposa, seus filhos, Pai, e tudo possa estar na tua direção, Pai. Guarde ele e derrame uma bênção especial de aniversário em sua vida, é o que eu te peço, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar agora bem? Parabéns pra você nesta data querida, muitas felicidades
terminar, para fazer a oração final. Chegue em casa, organize o teu altar. Seja sincero com você. Não comigo. Seja sincero com você. Seja sincero. Dobre. Pai, ajuda-me. Quando nós somos sinceros, Deus se inclina a nós. E não importa o que foi feito, o que é de errado, as coisas vão se organizando. Deus gera um arrependimento ao seu coração e as coisas vão ser consertadas. Porque precisamos consertar. Você acha que não precisa consertar? Todos nós vai ser consertado. Porque naquele dia, quando abrir aquela terra, se não tiver consertado, vai aparecer. Agora, se tiver debaixo do sangue de Cristo, não vai aparecer. Você entendeu? Porque foi colocado na profundeza, né? Então, isso é importante a gente saber. Quando a gente pode ter um lugarzinho, Senhor, vamos reunir a família, vamos reunir os nossos filhos, senta aqui, vamos, Pai, ajuda o nosso lar, abençoa meus filhos, minhas filhas, cuida, proteja, porque preciso de Ti. Então é isso que devemos fazer como pais e mães, né? Glória a Deus, verdade. E as outras coisas, Deus vai acrescentando, irmão. Porque uma igreja poderosa é uma igreja que tem esse coração. Não existe grandes em nós. Todos somos de Cristo. Todos somos de Jesus Cristo. Ou melhor, do Senhor Jesus Cristo, né? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer? Pai, Deus poderoso, Criador dos céus e a terra, aqui, Senhor, estão a tua herança, Senhor, os teus filhos, Pai, que possa penetrar no profundo do coração. Se há acerto, Pai, que o Senhor possa botar aquele espírito de arrependimento em seus corações, Pai, e possamos ser fiel a Ti de todo o coração. Não é fiel aos homens, mas sim fiel a Deus, servindo com toda a vontade, toda a sinceridade e com um espírito voluntário, Pai. Por isso, cuida-os, Pai, e que eles possam crescer na graça e no conhecimento, e que eles possam ser luz, Pai, para ajudar outros, para tocar outros, que eles possam estimular outros, Pai, para receber a bênção do Senhor. Peço isso, ó Deus, no grande nome, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, preciosos. Aleluia.